todos e está trocando essa ideia maravilhosa. O maior detalhe, o mais importante disso, que é uma pergunta até do CONAS, do CONASEM e do Ministério da Saúde para a gente, quanto à faixa específica por tipo de financiamento. Eu não sei se você já tem conhecimento, mas lá no módulo autorizador, ele já tem um layout novo, que é o que o Paulo e a Dani vão mostrar aqui para vocês, né? Ele fala de uso geral, cirurgia eletiva, mas a cirurgia eletiva está dentro do componente cirúrgico. Mas lá dentro também ele tem um específico do programa agora de especialistas. Então é muito detalhe, muita observação e muita atenção na hora de clicar no item, identificar qual é o quinto código. Né? É esse detalhe, pessoal, que tem que ter muito cuidado. Né? A gente está trabalhando com o Ministério para que a informação seja precisa e a gente não acabar correndo, tendo o risco de trocar financiamento, de errar na hora de registrar. Então, muito cuidado, além do que a gente vai falar, muito cuidado na hora de lançar para vocês o procedimento que vai ser executado dentro exatamente do quinto código que tem que observar. Não é só clicar lá no item, como eu falei, tem uso geral, cirurgia eletiva, PMAI, tem parcela única sem e tem voz. programa para ter especialista. Então, muito cuidado na hora disso. Pessoal, vamos lá. Não vou me alongar porque o Paulo e a Dani estão aí. Tem muita gente também que vai trocar experiência juntos quanto a isso. É novo para todos nós e vamos trabalhar. Um abraço, bom dia para todos. Tereza, por favor. Oi, gente. Bom dia a todos e a todas. Que a gente tenha uma excelente formação. Preparem as suas dúvidas. Eu acho que esse é o Eu momento tô para que a gente entrando, tô sem possa voz agora. executar aí o componente ambulatorial especializado. Bom dia. Paulo e Daniele, por favor. Palavra de vocês. Mas eu não tenho fone para a máquina. Eu trouxe Bom aqui. dia a todos. Hoje vamos estar iniciando aí o segundo módulo, né, que é no caso o módulo de, vamos já especificar, mais relacionado à FPO e o módulo autorizador, né? Deixamos a APAC para o último dia, né, que eu creio que será onde terão mais dúvidas. Então a gente preferiu seguir dessa forma e hoje a gente vai estar tratando. Agradecer mais uma vez a presença de todos aí e como o Flávio disse, né? E como o Flávio disse, tudo novo, é novo para todo mundo, então quem tiver alguma experiência nova, quem tiver alguma opinião, pode estar compartilhando com a gente, tá ok? Não tá sem voz. O seu tá com voz? A gente está com retorno aqui. Quem que está falando? Não, tá aqui no meu, aqui, é o fone que eu tô falando. Não, tá sem voz. Gente, não vou estar com o Aqui fone no ligado, meu, tá? aqui, ó, tá Só descarregado. vamos pedir, né, para que desligue os áudios, né, desative, para que a gente possa conduzir melhor. Acho que descarregou. Tem que desligar o teu áudio. E hoje nós vamos iniciar, né, pela FPO, explicar um pouco o que que é essa ferramenta que é muito importante também na parte de inclusão desses procedimentos, né, na parte orçamentária dentro do todo o processo que tem. E aí a gente vai mostrar agora na prática como é que é feito, né, a inclusão dessas OCIs, dos seus procedimentos secundários, dos obrigatórios e os não obrigatórios, né? Então, para dar início na FPO, a gente convida aqui a Dani para mostrar um pouco para vocês e a gente possa tirar todas essas dúvidas, tá bom? Bom dia. Porra, velho.
Bom dia a todos. Eu acho que tem algumas pessoas aí que estão com o áudio aberto. Seria bom que, nesse momento, todos desligassem o áudio e, na hora das dúvidas, vocês podem ligar, tá? Ok? Bem, esse é o nosso sistema FPO, né? O usuário dele é mestre, a senha A, padrão. Ok? O FPO magnético é o sistema utilizado apenas pelos gestores, tá? Municipais e estaduais. Ele serve para a gente fazer a configuração da FPO dos estabelecimentos de saúde de acordo com o teto financeiro de cada município. Tá? Então, tendo em mãos o teto do município, o município vai fazer essa programação da FPO em todos os estabelecimentos de saúde dele. Nós vamos fazer uma demonstração aqui para vocês e nos aprofundarmos mais em fazer a programação voltada para o programa. Tá? Nós vamos vir aqui em programação, elaborar FPO. Vou utilizar aqui um estabelecimento de saúde como exemplo. Eu abri aqui o cadastro do meu estabelecimento de saúde, tá? Existem 3 modalidades de programação. A programação PAB, que ela não é utilizada mais, esse módulo, tá? Desde 2014. O PAB fixo, ele é agora utilizado. Vocês estão me escutando bem? Sim? Tá ok agora? Tá. Então, eu abri aqui um estabelecimento de saúde para fazer a demonstração para vocês de como é feita a programação na aba FAEC, tá? Existem 3 abas atualmente de programação. O PAB,
MAC e FAEC. O PAB não é mais utilizado, tá? O PAB são procedimentos que são processados agora pelo ESUS, não são mais utilizados pelo processamento CIA. A programação MAC dos estabelecimentos, que é de média e alta complexidade, e os específicos para os programas, que é a aba FAEC, que é onde nós vamos fazer a programação das nossas UCIs e também dos outros procedimentos secundários. Tá? Nós vamos selecionar aqui a aba FAEC, clicar em Insert do teclado, tá? Automaticamente ele vai me liberar aqui que eu faça a inclusão de um procedimento. Vamos lá. Digito o procedimento. Quando eu dou Enter, vai aparecer a descrição do meu procedimento e eu vou programar a quantidade mensal que eu vou realizar no meu estabelecimento. Vou colocar aqui a quantidade 20. Eu tenho que dar Enter, tá? Para poder aparecer aqui o meu procedimento selecionado. Se eu não der Enter, deixa eu fazer uma outra programação aqui de outro código. Tá vendo? Eu não dei Enter, então não ficou selecionado aqui o meu procedimento, ele não ficou destacado em azul. Então, isso não significa que ele está gravado. Tá? Eu vou ter que retornar lá no meu procedimento, vou dar um Enter para ele ficar selecionado, e isso significa que o meu procedimento ele já está cadastrado. Ok? Vou agora incluir um procedimento secundário. A minha consulta. Vou colocar um total mensal de 200. E uma colonoscopia. Ok? Após eu realizar toda a minha programação, eu vou ter que gravar. Tá? Eu salvo o meu orçamento. E o meu cadastro já está realizado. Eu posso verificar aqui em relatórios, no espelho da FPO. Vou colocar aqui a minha competência, selecionar o estabelecimento e colocar o código do meu estabelecimento. Lá na última folha vão aparecer aqui todos os meus procedimentos FAEC cadastrados já. Após eu realizar a programação de todos os meus procedimentos que vão ser realizados, né, através do projeto, eu vou fazer a exportação dessa minha programação para o meu sistema de processamento, que é o CIA. Eu venho aqui em programação, exportar FPO para o CIA. O sistema vai pedir para fazer uma consistência da programação. Ao concluir a consistência, eu vou dar OK. Vou selecionar aqui por estabelecimento, tá? Eu vou fazer a exportação apenas desse estabelecimento, porque foi apenas ele que eu fiz alterações. Clicar em exportar. Aí eu vou selecionar aqui o endereço, tá? Que esse endereço eu vou utilizar para carregar lá no meu sistema de processamento CIA essa programação. Eu vou colocar aqui no disco C, na pasta FPO, vou dar um nome para o meu arquivo. Vou utilizar o código do meu estabelecimento também. Eu posso dar qualquer nome, tá? Que eu quiser. Vou clicar em OK. Ele gerou o meu arquivo de exportação. Esse arquivo de exportação que eu gerei,
eu vou entrar lá no meu sistema de processamento no CIA, eu vou importar essa programação que eu realizei no sistema FPO lá para o meu sistema CIA. Tá? Depois que eu exportar esse meu arquivo, o meu sistema já vai estar preparado para fazer o processamento ambulatorial. Tá? Então, o meu sistema já vai estar preparado com o meu CNES atualizado, voltado para o programa, e o meu cadastro do meu estabelecimento também, os procedimentos já vão estar todos ok, programados. Como é que eu vou carregar esse arquivo para o CIA? Tá? Lá na minha aba do CIA, existe uma aba chamada Orçamento. Né? Eu vou clicar lá na minha aba Orçamento, vou selecionar o endereço do arquivo que eu gerei e vou importar ele para o meu sistema de processamento CNES. Vou realizar consistência, aí os meus dados programados aqui na FPO já vão estar todas inclusas lá no sistema de processamento CIA. Tá? Vocês têm alguma dúvida sobre essa programação na FPO? Pode abrir. Alguém tem alguma dúvida? Patrícia falando aqui. Posso falar? Pode. Para inserir o procedimento da FPO, eu tenho que apertar a tecla Insert? É isso? Isso, insert no teclado. Mas para mim não está indo. Eu estou na última linha da programação FAEC, apertando a tecla Insert. Olha aqui, eu vou na programação, elaborar FPO para eu carregar o meu estabelecimento, tá? Eu seleciono a aba de programação e eu vou clicar em Insert no teclado. Aí ele vai estar me demonstrando aqui selecionado, tá vendo? Vai colocar o cursor, aí eu vou digitar um código do meu procedimento que eu desejo incluir na minha aba. Tem que marcar essa opção procedimento possível, que eu aprendi mexendo nessa, sempre marcando aí essa opção procedimento possível. Você pode repetir ou então falar um pouco mais devagar, porque o áudio não está muito bom. Tem que marcar essa opção procedimentos possíveis, porque eu aprendi fazendo a programação sempre marcando. Pode também fazer por procedimentos possíveis, mas só que ficam muitos procedimentos que você pode até confundir. Então, é mais rápido assim, você já colocando o código de procedimento, já que você alinhou todos os procedimentos que vocês vão realizar de UCI, entendeu? Então, você já tem todos esses códigos de procedimento em mãos. Mas você pode fazer das duas formas, ok? Outra coisa, no caso, tem o valor lá na portaria, né? Sim. Em quantos meses a gente vai poder fazer essa programação? Porque tem um valor, a gente vai ter que dividir esse valor por uma quantidade por mês, né? Tem esse período exato de vigência para que a gente possa fazer essa divisão do número de procedimentos? Eu não entendi sua pergunta, o áudio está um pouco difícil. Você pode escrever no chat? Beleza. Acredito que o que ele está perguntando é se existe uma vigência de meses para esses procedimentos. Aí, quando terminar, acho que o programa, né? Aí nós vamos poder retirar de dentro da FPO. Isso. Isso tem uma vigência do programa. Quando terminar a vigência do programa, esses procedimentos eles podem ser retirados. Tá? Você vai entrar na aba do FAEC, basta você dar 2 cliques aqui no asterisco onde está selecionado, que você já vai ter retirado aquele procedimento do cadastro do teu estabelecimento. Tá vendo? Não está mais nenhum selecionado, você vai gravar
e já vai ser retirado esses procedimentos lá da tua programação do estabelecimento. Mas sempre vocês fazem a programação aqui no sistema FPO e vocês vão ter que gravar e fazer uma exportação dessa FPO para o teu sistema de processamento, que é o CIA, ok? Mais alguma pergunta? Oi, tá me Fazer ouvindo? alteração na quantidade, vamos Oi. supor, faz a mesma coisa, aperta, coloca em cima do procedimento e aperta no insert. O procedimento já está aqui cadastrado. Basta você ir na coluna aqui da quantidade de procedimento, aí o cursor já te permite aqui que você faça a alteração. Está observando? Aí você vai colocar a quantidade que você deseja programar, que você realiza aí no teu estabelecimento e vai gravar. Ok? Pode. Oi, tá me Welton, ouvindo? qual a sua dúvida? Tá me ouvindo, Ué, né? Tá? Eu queria saber que cada linha de cuidado lá, cada OCI tem procedimentos obrigatórios e procedimentos opcionais. Todos esses procedimentos de cada OCI, ela tem que ficar cadastrado aqui dentro da programação FAEC, da FPO? sim, os procedimentos todos têm que ser cadastrados na aba FAEC. Entendi. O nosso município aqui em Itaituba, ele está atrasado ainda. Rapidinho, só para complementar, né, o que foi E na perguntado pelo TI, Dalei, e não está aparecendo. é interessante também esses procedimentos que são cadastrados em FAEC, eles serem cadastrados também em MAC. Por quê? Porque caso o estabelecimento não consiga cumprir o prazo daquela validade da PAC, né, que está lá na portaria, no caso da UCI, ele vai ter que cobrar em MAC, né? Ele vai ter que passar a produção dele para o BPA. Por exemplo, iniciou uma UCI de câncer gástrico, mas tu não conseguiu, o estabelecimento não conseguiu finalizar dentro do prazo que determina a portaria. E aí ele vai precisar passar tanto a endoscopia quanto a consulta como procedimento FAEC. Então vai ter que ser digitado e informado tudo no BPA, tá bom? Entendi. No meu caso, às vezes eu fico não sei o procedimento que eu não consigo. Sempre tem não sei os procedimentos que ele funciona. Vou ler aqui, tem uma pergunta no chat, né, do Caian, então vou dar uma lida aqui, tá bom? A pergunta dele é a seguinte: no meu caso, às vezes a FPO não salva os procedimentos para o próximo mês. O que acontece? Tem alguma coisa que eu possa fazer para não ter que fazer manualmente quase todos os meses, ou algum passo a passo para salvar os procedimentos para o próximo mês? Caian tem que verificar, né, relacionado, porque não é normal acontecer isso, né? Todo procedimento que é alçado dentro da FPO, ele fica salvo para as próximas competências. A não ser que a pessoa vá lá e exclua aquele procedimento numa próxima competência, e na outra competência venha com esse procedimento novamente, ele já não esteja lá. Ou pode ser alguma coisa relacionada a arquivos, né, que tu esteja importando para dentro do teu sistema que não tenha aquele procedimento naquele backup, vamos dizer assim. Só que de natural, o normal é não acontecer dessa forma que tu falou, no caso, né? Os procedimentos orçados, vamos dizer, na competência agosto, na competência setembro, eles vão continuar orçados, a não ser que alguém tenha tirado eles. Só uma outra coisa aqui, eu acho que é assim, né? É,
eu só vou conseguir fazer essa programação aqui se eu cadastrei lá dentro do meu CNES as habilitações, né, que permitem esse cadastro dessa UCI aqui na FPO. Depois tem que importar o TXT lá do CNES, né, para poder começar a fazer essa programação aqui, né? Porque senão não vai permitir o cadastro dessa UCI. Isso? Isso, por isso que nós começamos na semana passada, primeiro através da programação do CNES. Né? Nós mostramos que o CNES precisa estar preparado em tempo hábil, com todos os serviços e as habilitações programadas. Por quê? Quando a gente chegar nessa parte de inclusão dos procedimentos na FPO, o sistema FPO ele utiliza o cadastro, as bases do cadastro do CNES, tá? E do BPA, do CIA, né? Do BDCIA, para fazer a atualização das bases do sistema FPO para a gente dar permissão para que a gente faça aquela programação. Então, se o serviço de classificação não estivesse cadastrado e nem a habilitação cadastrada, não estaria dando essa permissão para a gente fazer a inclusão desses procedimentos voltados ao programa. Por isso que nós estamos seguindo uma sequência, a programação na FPO, depois, a programação no CNES, depois a programação no sistema FPO, né, para preparar o nosso sistema de processamento para fazer aquela digitação da produção. Ok? Ok, entendi. Uma outra coisa, deixa eu só lhe perguntar. Lá na UCI de ortopedia, né? Na primeira linha, que é a avaliação diagnóstica ortopédica com recurso de radiologia, os procedimentos obrigatórios seriam a consulta especializada e exame de radiologia. Esse exame de radiologia não especifica-se qual é o tipo de raio-x. Pode ser variado de perna, mão, braço, coluna, qualquer coisa, né? Todos esses raios-x, eles têm que estar cadastrados aqui na unidade onde vai ser feito o atendimento ambulatorial e o exame de raio-x, de imagem. Sim. Então, todos os exames têm que estar cadastrados aqui. Embora essa unidade ela não realize o exame de raio-x, ela realiza em outro estabelecimento. Mas Porque eu vou lá, cobrar esse raio-x dentro dessa unidade de atendimento ambulatorial. porque lá no CNES, aquele serviço já vai estar cadastrado como terceiro. Ok? Aí não vai glosar. Nós já Só que vamos fazer. Ok? assim, levando aqui a nossa, aqui a marcaria na nossa, assim, nós temos uma unidade ambulatorial que vai atender a ortopedia. O raio-x é feito no setor de raio-x em outro estabelecimento, só que não é terceiros, é da rede municipal mesmo, né? E aí, nesse caso? É terceiro da mesma forma. Ok? Então, mesmo a minha unidade municipal que faz raio-x, no caso aqui, que é o local aqui, que é o hospital, eu tenho que colocar ele como terceiros também para poder cadastrar o serviço de radiologia aqui dentro, né? Isso, porque não funciona lá dentro do teu estabelecimento. Então, aquele serviço tem que ser cadastrado como terceiro. Ah, Ok? tá. Então, terceiros não quer dizer só estabelecimento privado, pode ser o público também. Sim. Entendi. Surgiu uma dúvida aqui, ó. Onde consigo a relação de procedimentos que fazem parte da UCI? A gente consegue, né? Através no site do SIGTAP, por grupo, subgrupo, então vão ter todas as UCIs lá, e também por portaria, né? Portaria que veio incluindo todos esses procedimentos lá, vem falando quais são esses procedimentos que foram, que são, que fazem parte do programa. Também tem essa frase que a pessoa diz, pelo menos aqui na minha estágio de rejeição, ele também está aparecendo lá embaixo todos os procedimentos que vão ser para a UCI.
Não sei se a de vocês está aparecendo, mas no meu aparece. Então fica mais fácil para buscar quais são os procedimentos. Patrício, pode repetir, por favor, Patrício, que a gente que tá falhando o teu áudio um pouco. Eu quis dizer que nas mensagens de rejeição também aparecem os procedimentos que estão habilitados para a OCI. No caso aqui do meu FPO, como a gente está no mês 6 ainda e não foi atualizada a base do FPO, ele está aparecendo como mensagem de rejeição, né? Mas quando eu chegar no mês que foi cadastrado no SINES, ele vai aparecer os procedimentos para fazer a habilitação. É para tirar a dúvida do rapaz que perguntou aí onde que encontrava os procedimentos, né? Se ele abrir a FPO dele e clicar em mensagem de rejeição, vai aparecer para ele. No caso, está relacionando ao Fábio, né? A Isso, pergunta do isso. Fábio. Sim, sim. Se ele abrir a FPO e for lá em mensagem de rejeição, vai aparecer na parte final lá todos os procedimentos que são da OCI. No caso, o que o Patrício está relacionando é sobre a pergunta do Fábio, né? Que ele tem uma dúvida que no município dele, onde a aba de programação FAEC, que o dele não tem procedimentos. Que ele tentou adicionar e não conseguiu, e deu uma mensagem. Nesse caso, a gente tem que analisar a mensagem de rejeição, né? Na outra aba, do lado da aba FAEC, tem lá a mensagem de rejeição. Geralmente, quando dá algum procedimento, na hora de inclusão, que ele dá algum rejeito, ele vai te mostrar nessa aba lateral o motivo dessa rejeição. Aí cabe analisar, entender o que significa essa rejeição e tentar organizar. Sempre é bom tentar relacionar ela e conseguir TAP, né? Ir no site e verificar o que realmente está pedindo essa rejeição, se foi alguma coisa relacionada a cadastro de terceiro, se foi relacionado ao SENES, a habilitação, tá bom? Porque as rejeições vão ser variáveis, né? Então, vai depender muito de que cada rejeição vai estar falando na hora, tá bom? Paulo, eu tenho uma dúvida aqui. Lembrando que essa relação de procedimentos também tem lá na planilha que a gente preencheu do PAR. Sim, Juliano. Como hoje a gente tem alguns estados, né? Então, além dos nossos. Então, a gente também tem essa outra forma, né? Para a gente que é da gestão, no caso do estado do Pará, a gente foi disponibilizado para todos os municípios as suas planilhas, né? De controle para a gente estar. E lá tem todos esses procedimentos, tá bom? Mas de forma geral a gente consegue também, tanto pelo SIGTAP quanto na portaria. Eu tenho a dúvida aqui que referente a essa pergunta que foi lida agora há pouco. A mensagem é: não tem o tipo de financiamento, não é CNRAC, não é eletiva, não possui regra de código 05 e o restante eu acho que entra no CNES. O estabelecimento não possui habilitações 32, 02 e assim por diante, as outras habilitações que aparecem. Nesse caso, referente às habilitações, eu posso procurar resolver. Agora, a questão que ela não é eletiva, esses outros itens que eu mencionei um pouco antes, como poderia ser resolvido? Isso tudo foi referente à semana passada, tá? Foi a falta de cadastro de atualização do teu estabelecimento no SENES. O teu SENES, daquele estabelecimento, ele não foi programado para o preenchimento desses procedimentos na aba FAEC, por isso que está dando todas essas rejeições. Tá? Com certeza o serviço de classificação não está cadastrado, a habilitação não está cadastrada, os profissionais, por isso vai rejeitar e vai impedir que você faça a programação. Ok? No caso, tem que abrir a OCI e ver quais procedimentos compõem aquela OCI. Aí, esses procedimentos, nós temos que incluir o serviço especializado no SENES. Não é somente cadastrar a habilitação, não, né? Tem que cadastrar o serviço especializado de cada procedimento que compõe a OCI, correto? Isso é no SENES. Aqui nós estamos falando hoje sobre a FPO, ok? Não, eu compreendo, mas no caso, a
a FPO só vai importar e aceitar a inclusão desses procedimentos se tiver cadastrado lá no SENES, isso que eu falei há pouco. Sim, sim. Porque o sistema FPO, ele recebe a programação que foi realizada, os arquivos de programação que foram realizados no sistema SENES e carrega também o BD-CIA, né, os dados que são referentes aos meus estabelecimentos. Então, ele só vai permitir que eu faça uma programação se o meu estabelecimento estiver configurado para aquela programação. Entendeu? Ok, obrigado. Uma outra coisa, eu não sei se vocês vão poder me responder, não sei se também faz parte aqui, é em relação ao OCI da mulher, né? Que não estava antes naquela portaria que entrou novo. Nós não temos aqui a programação da OCI da mulher, né? A linha de cuidados. Eu já posso cadastrar ela sem ter a programação que. Não sei se o COSEMO já fez Não, essa programação, não sei onde está essa programação, né? Eu já posso trabalhar com ela também. não. A portaria da OCI da mulher, ela disponibiliza 11 milhões para o Estado. A gente vai ter que dividir ainda esse procedimento, né? Está sendo discutido na comissão estadual do PAT, né? E a nossa ideia é que esse recurso fique para os municípios que podem realizar a maioria dos procedimentos. Porque não adianta o município fazer só uma colposcopia e depois caminhar para outro município. Então, isso está sendo discutido. A gente espera que semana que vem a gente já dê as regras, né? E vai ter que ser feito um aditivo em cada par, tá? Porque é um recurso novo que não foi pactuado com vocês, ok? Ah, entendi. Tá bom. Obrigado. Oi, bom dia. Aqui quem está falando é o José Aureliano, operador do Sines, no controle e avaliação de Parauapebas. Eu percebi que muita gente está tendo dúvida com relação ao cadastro no Sines. Então, assim, para não ficar atrapalhando o treinamento de hoje, eu vou compartilhar com vocês um POP, um procedimento operacional padrão que eu realizei sobre como realizar esse cadastro no Sines. Então, eu vou disponibilizar aí no chat, e aí depois vocês podem estar baixando para estar fazendo essa leitura e entendendo melhor como que funciona. Assim, não atrapalha o treinamento e a gente pode dar continuidade sobre o tema de hoje. Pode ser? Parabéns, amigo, pela Tá. iniciativa. Tem a gravação também, tá? Da nossa explicação da semana passada sobre o SENES, da configuração, como é feito, tudinho tem a gravação do nosso encontro da semana passada. Vocês podem estar verificando. Olha aí, eu mandei aí no chat o link, tá? Eu fiz esse POP com base nas portarias, tá? Então tem todas as referências, eu acredito que ficou bem esclarecido, explica direitinho a questão das siglas, as ligações, e aí eu acho que a gente pode dar continuidade ao treinamento sem ficar retroagindo ao tema passado. O William colocou essa pergunta. Bom dia, posso programar o total de procedimentos pactuados? A programação é feita procedimento por procedimento. Bom dia, tá me ouvindo? Dani, tá me ouvindo? Sim.
Bom dia. Eu tenho uma dúvida. No par do Pomar, foi fechado o valor global para cada município. Na FPO, qual é o teto que você está se referindo? Uma divisão mensal, é esse teto dividido por 12? Como é que se define esse teto global que vai ser fechado na FPO do mês? Na FPO é programada a quantidade mensal. Vamos ler aqui uma pergunta do chat, tá bom? Dependendo do município, é realizado o contrato de MAC, FAEC em um de OCIs. Se eu passar os procedimentos de OCI para a MAC, para uma possível representação, caso ele não consiga cumprir com o prazo de duas competências, iria alterar o valor teto do contrato? Pode ser sim. No caso, tem que estar dentro do teto do contrato, tá bom? Alô, bom dia. Só rapidinho, só para completar aqui sobre a informação do vídeo, né? E foi uma pergunta agora do Rafael. Pode estar verificando no YouTube do Cosemes Pará, tá bom? Tá lá salvo. A gente vão estar postando lá no canal do YouTube, tá? Cosemes Pará. E a partir de semana que vem vai estar disponível, tá bom? A gente também, para os municípios do estado, a gente também disponibilizou o documento, né? Como da apresentação que foi realizado. Caso tu esteja, Rafael, algum grupo, tu pode estar verificando com alguém do teu município que está lá disponível. Antes, tinha alguém que queria fazer uma pergunta no Oftalmologia, né? usuário. Foi essa quantidade aqui, ó, que ultrapassou o tempo que você tem. Eu tenho uma pergunta. Na portaria saíram, no meu caso, 60 OCIs para câncer gástrico. Então, eu vou dividir esses 60 em 12 meses, é isso, para lançar na FPO? Vanessa, né? É de acordo com a fila, tá, Vanessa? Mais alguém tem uma pergunta? A gente pode, que a gente ainda tem mais mais um sistema, né, para apresentar. Só mais uma pergunta que eu estava vendo aqui na tabela SIGTAP. Eu vi uma mensagem aqui que alguém perguntou em relação à habilitação para procedimento de radiologia. E eu vi mesmo na tabela SIGTAP que está precisando de habilitação agora para exame de radiologia. É isso? A habilitação 3804. Sim, ontem iria ter, né, uma live com o Ministério da Saúde falando, exemplificando mais relacionado a isso. Porém, por alguns problemas técnicos que eles tiveram, acabou sendo adiada para a próxima sexta-feira. Para sexta-feira agora, né? Para essa sexta-feira agora. Isso daí é uma dúvida também, como foi uma alteração que teve agora na competência setembro, então isso daí eles vão estar explicando nessa live.
de sexta-feira, tá? No YouTube do Ministério. Ah, tá ok. Obrigado. Como o FPO ela necessita, né, da TXT do SENES, a definitiva, e o SENES ainda se encontra em aberto para envio, então a gente está trabalhando com uma competência anterior, que é a competência de agosto, tá bom? Por isso que ainda não entra esses procedimentos, essas outras habilitações. Bem, então, nós utilizamos a FPO para fazer uma demonstração para vocês como é feita essa programação, né? Está ocorrendo ainda muitas atualizações de procedimentos referentes à habilitação, e nós temos que ficar acompanhando as portarias que estão sendo disponibilizadas pelo Ministério da Saúde, né, para nós aprendermos juntos, porque é tudo novo, como nós falamos, é tudo novo ainda, muitas coisas estão sendo alteradas, então a gente tem que ficar fazendo esse acompanhamento e programando os sistemas de acordo com a indicação das portarias que estão surgindo aí. Nós íamos ter uma live ontem com o Ministério da Saúde, ocorreu um problema, eles adiaram e remarcaram essa live justamente para nós tirarmos algumas dúvidas. Entenderam? Mais alguma dúvida? Nós podemos prosseguir agora com o módulo autorizador? É como a Silene colocou, como a Silene colocou agora no chat, né? Com a nova data do webinário, que é tudo sobre o registro da produção assistencial no programa Agora Tem Especialista, tá bom? E foi reagendado para essa próxima sexta. E finalizando, vamos dar continuidade, né, e apresentar o próximo programa, tá? Que é o módulo autorizador, tá bom? Que vai ser o programa que vocês vão estar incluindo essas informações, né? As iniciais, pelo menos. Nesse programa, não vão estar incluindo os procedimentos secundários, nem os secundários obrigatórios e os não obrigatórios, e sim só os procedimentos de UCI, tá bom? Tem uma pergunta do Newton sobre o tipo de apuração, se é por grupo ou pode ser por procedimento, né? Isso é uma decisão de vocês. Se vocês programarem por grupo, né, se tiver alguma sobra de um procedimento para outro, vocês sabem que vai ser pago, todos os procedimentos vão passar, porque a programação está sendo feita por grupo. Por procedimento, ele já fecha essa programação. Só vai passar o que você programou para aquele procedimento apenas. Deu para entender? Nós vamos prosseguir agora com o novo sistema. Então agora vamos dar continuidade com o módulo autorizador, né, é esse módulo onde vai estar cadastrado nas suas faixas de APACs, no caso, né, e como o Flávio falou no início,
dessa constância, dessa atualização que está tendo o autorizador, tá bom? Então, se a gente verificar, antes aqui só tinha algumas opções, né? De AH geral, AHs eletivas, APAC geral e BPAI. E agora com esse novo layout, né, que ele vem apresentando aí, aparecem algumas outras opções. E é nesse caso, é aqui nesse momento que a gente precisa ter um pouco mais de atenção em relacionado ao que a gente vai estar processando naquele momento de informação. Como aqui vai ter, no caso agora, vai ter AH de parcela única, do programa agora tem especialista, a PAC cirurgias seletivas, a PAC PMAI, que é o que a gente está tratando no nosso encontro de hoje, tá? A PAC, parcela única, então vai aqui nesse layout inicial, e vai te dar todas essas opções de informações que tu pode estar incluindo. Então, a gente vai dar início, né? Primeiro, apresentando aqui o sistema, como acabei de apresentar. A gente está aqui trabalhando, é importante sempre estar trabalhando com a tabela unificada lá do SIGTAP, conforme a competência que está sendo processada. No caso, como a gente está trabalhando com a competência de agosto, a gente está também com a tabela unificada da competência 08, que é agosto. Tá bom? Por quê? Porque tem alguns procedimentos que entram que entram na tabela, que saem, que são revogados, que são incluídos, algumas alterações relacionadas a compatibilidades. Então, sempre é bom ter essa atualização mensalmente. E o próximo passo a gente vir em cadastro, né? Órgão emissor. E cadastrar faixas de APAC. Aqui embaixo a gente tem a opção, né, como eu mostrei, vou retornar aqui, tá bom? Indo em cadastro, órgão emissor e do programa que a gente está utilizando agora, faixa de APAC. Tá? Na próxima tela de visualização, ele vai pedir para te cadastrar uma faixa de APAC. Então, vai te dar a opção de novo, alterar, excluir. Como a gente não tem nenhuma faixa cadastrada aqui, está zerado. Então, a gente vai colocar uma nova faixa. E aqui ele vai te perguntar qual esse tipo de faixa que tu deseja incluir no teu sistema. Também tem que ter uma certa atenção aqui, né? Porque vai ter a PAC do PMAI, da parcela única, do programa agora tem especialista, eletiva, uso geral. E aí você tem que ter muita atenção aqui em relação a isso, né? Como é que eu vou saber qual a PAC eu vou precisar incluir no sistema, né? Eu vou falar de modo geral, porque aqui a gente iria trabalhar só a PAC do PMAI, que são das UCIs. Só que de uma maneira geral, a gente sempre vai estar verificando o quinto dígito da PAC. E no caso da uso geral, ela vai ser aqui, ó, a gente vai colocar a PAC inicial, a PAC final. Na uso geral, padrão vai ser 15, né, que vai ser o código do gestor estadual. 25 seria o ano, 2025, e 2 é relacionado ao tipo de APAC. Então, aqui, 15, 25, 2, o quinto dígito 2, é de uso geral. Aqui, ó, mudou só o quinto dígito. Foi agora para o quinto dígito 6, que são cirurgias eletivas. O quinto dígito 0, que são de parcela única. E o 9, que é do programa agora tem especialista, né? E o que a gente vai utilizar hoje, que no caso é o 7, que são relacionadas às UCIs. Então, é muito importante sempre estar muito atento a isso, porque essa numeração vai ser disponibilizada para vocês, porém, vocês não vão conseguir incluir desde o início, como é disponibilizado para vocês. Na hora que é enviado o ofício com a numeração, ele vem 15, 25, 7 e a complementação das numerações. Tá bom? Então, como a gente visualiza aqui, o padrão é já vir esse início de numeração. 15, que é o da unidade federativa, 20, que é do estado, 25, que é o ano, e 7, que é o tipo de APAC, que é o quinto dígito. Sempre se atentar ao quinto dígito. Então, vamos incluir aqui uma numeração. Ó, 15, 25, 7, 00, 00.
colocamos a inicial, vamos colocar a final. E aí colocaremos também a validade, o início da validade dessa APAC, tá bom? Vamos colocar como se fosse da competência 8. E clicar em salvar. Tá? Agora aqui, anteriormente não aparecia, agora já aparece, né, essa numeração, a inicial que a gente acabou de cadastrar junto com a final e o início dela. Tá ok? Finalizando isso, a gente vai agora para a parte de cadastro, né? Então, se aqui também, se no caso tu cadastrar a de OCI, essa numeração de OCI em APAC geral, por exemplo, e tentar colocar novo, ele vai te mostrar que não existe faixa de APAC disponível, né? Aí cabe verificar se foi uma questão de inclusão da numeração no incorreta ou se está clicando só apenas aqui no menu também incorreto, tá bom? Aqui, então, como a gente está falando de APAC e cadastramos também uma numeração da APAC do PMAI, né, das OCs, a gente vai aqui na opção APAC PMAI, tá? Vai abrir uma opção de visualização e vamos aqui embaixo em novo. E aqui vamos entrar com os dados do paciente. É obrigatório o número do CPF. E aí vamos entrar com os dados do paciente, né? Vou só exemplificar aqui. Todos esses campos que estão em amarelo, eles são campos obrigatórios, tá bom? Que devem ser preenchidos. E aqui ele pede a data do laudo, que é a data de que foi solicitado aquela UCI para aquele paciente, tá bom? Aí aqui coloquei a data do laudo, né, de origem da solicitação da UCI. Aí precisamos agora do CID. E um procedimento solicitado, né, que no caso da UCI. Aqui a gente está exemplificando com o CI de progressão da avaliação diagnóstica do câncer de próstata, tá? O código do estabelecimento. Acho que não está cadastrado. Tá. Aí precisa também, esse estabelecimento está incluso lá dentro dentro do autorizador, né? Lá no cadastro de gestor também a gente tem que estar incluindo esse procedimento que vai estar realizando esses vocês.
Vamos seguir aqui com o cartão SUS do profissional, o caráter de atendimento, tá? E aqui, na autorização, vai gerar essa numeração da PAC. Vamos colocar também qual será o autorizador daquela PAC e a validade, tá bom? Na validade, vai entrar a partir do momento que o paciente, a inicial, a partir do momento que o paciente realiza o primeiro procedimento da UCI, tá bom? O paciente iniciou a UCI de câncer de próstata, aí vai fazer a primeira consulta, aí então entra essa data inicial do paciente, tá ok? Depois vamos clicar em salvar e o paciente vai estar salvo aqui na parte de APAC, tá bom? E aí, feito toda essa digitação paciente por paciente, a gente vai estar enviando essas informações para dentro do CIA também, da PAC, do sistema PAC. Como o sistema, né, da APAC é um pouco mais extenso, então a gente preferiu parar aqui e no nosso próximo encontro a gente consegue dar mais detalhadamente relacionado à PAC, porque vai demorar mais tempo, eu creio que vão ser mais dúvidas, né? E aí a gente vamos iniciar a partir da exportação do autorizador para a PAC, para a gente dar continuidade no nosso terceiro encontro, tá bom? A parte tanto da FPO, né? A gente tem, apesar das dúvidas, mas é uma parte bem simples, né? Poucos campos a serem informado, tanto na FPO quanto no autorizador. Só é mais questão do início do processo. No caso da FPO, saber se aquele procedimento, se aquele estabelecimento está com essas habilitações, todas informadas naquela competência que tu deseja incluir dentro da FPO. Tá? E aqui no autorizador é uma parte mais simples, né? Que só é a parte de cadastro, para gerar o código verificador daquela numeração de APAC. Tá bom? Vamos, agora a gente vai para as perguntas, né? Que é como aqui já finalizamos, vamos parar aqui nessa parte de incluir o paciente, para na próxima a gente vir com a parte de importar para dentro da PAC e dar continuidade na PAC, tá? Então temos alguém que levantou a mão, né? O Elton. Pode falar, Elton. Elton? Tá, vamos para enquanto o Elton não consegue ativar o som dele, vamos para as perguntas aqui no chat, tá bom? No meu município, só um minutinho. Agora, Elton, pode ativar o teu áudio e realizar a tua pergunta, tá bom? Bom dia a todos. Estão me ouvindo? Agora sim, Elton. Então, eu gostaria de saber com vocês a respeito desse programa do autorizador que você mostrou por último. Como que eu faço para entrar nele? Eu tenho que instalar algum programa? Porque para nós aqui, eles passaram um outro caminho, sabe, por uma outra PAC que acabou confundindo aqui. No caso, você já utiliza o direto a PAC.
Isso, nós aqui tem aquela PAC que nós geramos as AIH e o DRS liberou lá aquela opção para nós. Daí foi instalado o APAC magnético, né, aqui, daí passaram o caminho pelo APAC magnético para nós, que depois que o médico faz o procedimento lá, que nós gera aquela PAC, nós encaminhamos pelo APAC magnético. Só que esse que se mostrou agora eu nunca vi daí. Esse é um programa, né, que a gente costuma utilizar para gerar o dígito verificador. Não sei se o teu município ele já tem alguma outra em específico que gera esse dígito verificador, porque dentro da PAC magnético, ele não gera. Então, a gente precisa inicialmente, né, até para autorização do autorizador, do médico autorizador do município, então a gente necessita do autorizador para fazer toda essa parte inicial. Entendi. Daí, no caso, aqui no meu município, né? Somos de São Paulo, que é interior. Se caso precisar desse programa, eu vou ter que instalar ele pelo um site? Ele tem ele tanto no site do SH quanto no site do CIA, ele tem lá a versão do autorizador, tá bom? Nesse site, e tu pode estar baixando por lá. Beleza. De início, tu primeiro baixa o instalador, né, que a gente chama do autorizador, e depois tu vem com a versão do autorizador. Tá bom? Sempre lembrando de estar fazendo essa atualização da tabela unificada, que é aquela tabela lá do SIGTAP. Beleza, muito obrigado. Moisés perguntou se a live, né, se fica gravado, se pode consultar novamente. Também semana que vem, né? Vai estar disponível também lá no YouTube do COSEMES Pará, tá bom? É só uma questão aí em relação ao autorizador. Eu tenho muito trabalho aqui, assim, quando eu vou atualizar a tabela SIGTAP aqui, quando eu atualizo, e eu vou digitar os procedimentos, some todos os procedimentos, né? Eu já fiz vários testes de some, desinstalei o autorizador, instalei o autorizador novamente, e quando eu vou atualizar para a tabela unificada atual, ele some. Não sei se já aconteceu com alguém isso aí, se acontece, ou se tem alguma outra coisa que a gente possa fazer para não acontecer isso. Eu tenho muito trabalho com isso, com o autorizador aqui, nesse sentido. No caso, tu está falando que quando tu vai fazer essa atualização, né, da tabela unificada para dentro do autorizador, ele some os procedimentos? Some, fica zerado lá. Aí quando eu vou trabalhar com cirurgia eletiva, não aparece nenhum procedimento da cirurgia eletiva. Aí eu tenho que voltar com uma versão anterior da tabela unificada, aí eu consigo trabalhar. Mas quando eu coloco a tabela unificada atual, não consigo trabalhar. Isso costuma aparecer, não sei se é teu caso, né? Mas costuma aparecer quando a gente está com o sistema, por exemplo, instalado em 86 bits, né? Aquela pasta lá, arquivo de programas 86. Ou se o arquivo da tabela unificada está lá em 86, porque é natural que dentro dessa pasta ele oculte alguns arquivos. Não sei se é o seu caso, mas geralmente acontece isso. Mas tu pode estar entrando em contato com a gente pode estar verificando isso daí e ver se a gente consegue te ajudar nesse sentido, tá bom? Tá ok. Eu vou fazer as instalações aqui. Se acontecer, eu peço ajuda aí. Obrigado. Tem uma pergunta aqui no chat, né, falando se no município as APACs e EHs são autorizadas através do sistema 6. Podemos continuar lá? Sistemas próprios, né, podem continuar. Só que eles têm que estar sempre em concordância com a atualização, né? Como são muitos programas originando, então eles vão ter que estar sempre acompanhando também essas portarias que estão surgindo, tá bom? Aqui tem uma pergunta da Aline. Qual a possibilidade de ter esse treinamento presencial? Aline, de qual município você é?
Elton, ainda tem mais alguma pergunta que ainda está com a mãozinha levantada lá? Amigos, estão me ouvindo? Posso fazer uma pergunta? Oi, Dani? A validade da PAC é de 3 meses, não, das OCIs são 30 dias, tá? A contar da data inicial que você colocou da validade da OCI. Nesse caso, as validades das OCIs, elas, dependendo do procedimento, é de 30 a 60, correto? Só repita, por favor, tua pergunta. Não, é que ela disse que, assim, os procedimentos, eles têm uma validade de 30 dias. Porém, na portaria, acho que dependendo do Código de Procedimento de OCI, ele vai dizer que é de 30 a 60, dependendo do Código de Procedimento de OCI, correto? Não, o que ele fala é que ele admite continuidade. O que é admitir essa continuidade? Porque ele pode ser cobrado em 2 competências. Se você abriu, no caso, essa tua OCI no dia 15 de agosto, ela tem 30 dias dela, vai fazer na outra competência, que será setembro. Então, você vai poder cobrar ela tanto na competência ou na competência agosto, ou na competência setembro, entendeu? Por isso que ele fala, admite continuidade. Mas são 30 dias. Entendi. Obrigado. Igarapé-Açu, regulação, pode falar? Bom dia. Sobre a instalação do autorizador, posso trabalhar com ele em rede, mas eu também posso ter 2 instalações separadas? A gente não recomenda muito, né? Por quê? Por causa da utilização da numeração de APAC, né? Pode, pode ocorrer de estar duplicando numeração. Se tiver um controle relacionado a isso, tudo bem, mas o que a gente orienta é sempre ter apenas em uma, né? Até por causa dessa numeração, que é uma numeração única, né? E se, por exemplo, essa numeração for instalada nos 2 computadores, vão ser utilizadas juntas e vai haver glosa lá dentro do CIA na hora do processamento. Entendo, mas é justamente essa a nossa receita, porque o fluxo vai aumentar bastante aqui para um único autorizador. E como funcionaria o trabalho em rede com esse autorizador? No caso do trabalho de risco, tem que verificar com o teu setor de TI, né, para eles darem uma lida no manual e disponibilizar ele em rede, né? Se tiver a possibilidade, que eu não me recordo agora se tem, tá bom? Se não, mas eu creio que não tenha, né? Caso não tenha, é bom a coordenação sempre estar separando essas numerações, né? Ter esse olhar de separar. Ok, obrigado. Só para reforçar a questão da pessoa que acabou de fazer a pergunta referente ao autorizador, que se dá para ter em 2 máquinas, é possível, tá? Aqui na Secretaria de Belém a gente utiliza o autorizador ainda para a parte hospitalar. É possível ter em 2 máquinas, um atua como rede e os outros como acesso. Somente desse jeito, não há o risco de você ter a numeração tanto de AEH quanto da APAC duplicada, tá bom? E só falar mesmo com o TI, porque ele vai ter que disponibilizar a máquina em rede para você poder obter o acesso ao banco de dados do ADM.
toda a atualização que for feita vai ser feita na DM, no computador como base, e o restante fica só como acesso mesmo. Obrigado. É como a gente trabalha então com isso, né? Perdão, Isso. não entendi. Eu disse obrigado. E é como a gente faz o trabalho agora com o Jesus, que a gente trabalha com Jesus em rede já. Sim, sim, É, exatamente. a Lília tem uma pergunta, né? Se perguntando se o Estado vai realizar todos esses procedimentos, né? Essas UCIs elas foram disponibilizadas para os municípios, tá? Então o Estado não vai estar realizando. Tem algumas pessoas com a mão levantada, né? Vamos começar com a Patrícia Frazão. Oi, bom dia. Vocês me ouvem? Sim, Patrícia. Oi. Então, a colega comentou que as APACs de OCI podem ser apresentadas em duas competências. Aí eu fico em dúvida porque, como tem o procedimento principal, que é o que tem o valor, e tem os procedimentos secundários que não têm valor, como que fica isso? Porque se eu apresentar duas vezes o procedimento principal, vai gerar dois valores principais. Na verdade, eu não entendi como fica a dinâmica. Eu entendi que ele teria 2 meses para eu apresentar apenas uma vez. Era isso que eu havia entendido. Então, eu Isso, queria é confirmar isso. como que é. Isso, você tem 2 meses, mas você pode apresentar em apenas um deles. Ah, tá joia. Entendeu? Tá, muito obrigada, então. Renilson? Oi, bom dia. A minha dúvida, na verdade, é como vai ficar o envio dessa faixa numérica de IAPAC. Os municípios que deverão enviar ofícios solicitando o quantitativo certo dos procedimentos que irá realizar, ou o Estado já tem o par de cada região e vai encaminhar para o município a faixa de acordo com o total de procedimentos a ser realizado? Renilson, como foi falado anteriormente, né? A gente tem, do Estado, a gente teve essa preocupação de estar disponibilizando a planilha para todos. E aí foi preenchido tudinho, então cada município ele tem esse controle sabendo quantas UCI ele vai poder estar solicitando, tá bom? A gente vamos mandar uma minuta de uma portaria, né? Um modelo para que vocês possam estar seguindo, tanto para habilitar e também informando lá não a quantidade, mas sim, já te adianto isso, que vocês podem seguir a planilha que foi preenchida. Aí, através daquela planilha, daquele saldo, acho que é o executor, se eu não me engano, vocês vão pedir lá a quantidade de numerações, tá? Sempre citando no documento a portaria, tá bom? Certo. Então, nesse caso, é o município que deve solicitar, Isso, e não o Estado enviar automático. Não, isso. Tem que vir esse documento assinado com a quantidade, a portaria e assinado pelo secretário municipal. Perfeito. Obrigado. Mais alguma pergunta? Sobre o autorizador, né? Como a gente depende também mostrar a relação dele com a PAC. Então, creio que algumas perguntas aqui são muito relacionadas a esse período, né? Então, a gente, na semana que vem, no nosso próximo encontro, a gente vai estar detalhando mais ainda relacionado a essas dúvidas, né? Tipo, fluxo, essas coisas. Dani, posso fazer uma pergunta? Pode ficar à vontade. Uma pergunta, é o seguinte, que eu não conheço bem todo o processamento, mas com relação ao recurso da PAC, o recurso máquina já está liberado, já cai no município, a gente faz o processamento, e aí, apresentando o BPA,
e o recurso, eu vou colocar assim, a gente presta conta do valor. Mas no caso da APAC, o recurso destinado ao município só vai ocorrer após todo o processamento e não havendo glosa? É assim que o recurso da APAC é liberado? Sim, sim. Dessa forma. Sim, em quanto tempo? Vamos imaginar esse exemplo que ela colocou agora do processamento do dia 15 de agosto, onde eu vou apresentar ele na competência de setembro. E, no caso de setembro, eu vou apresentar. E esse recurso vai cair na conta da Secretaria Municipal somente em outubro ou novembro? Você pode repetir a pergunta, por favor? No caso desse processamento da PAC, que esse exemplo que você colocou, que foi feito no dia 15 de agosto, eu vou apresentar ele na competência de setembro. Faço todo o processamento, não houve glosa, e a pergunta é, quando que vai cair o recurso específico para esse procedimento? Só em outubro ou novembro? E vai cair na conta da secretaria? Olha, esse repasse já é feito através, quando a gente faz a transmissão para o Ministério da Saúde, tá? Quando o Ministério da Saúde recebe essa exportação, é que é liberado o dinheiro, entendeu? Nem sempre é na mesma competência, no mesmo mês que você realizou o processamento. Então, talvez Tá? então, Essa caso parte seja de a competência repasse financeiro já não fica com a gente, que a gente faz o processamento, entendeu? Eu entendo. Estou preocupado por causa dos pagamentos que vão ser feitos aos prestadores, que acontecem em anos orçamentários diferentes, né, no caso do fim do ano. É só essa preocupação que eu estava tendo. Mas ele tem que seguir mesmo, tem que entender que tem que seguir a competência de processamento. Não, tranquilo. Só eu saber em que competência vai cair, porque o recurso para pagamento do prestador só vai cair no momento que o recurso cair na conta. Uhum. E aí isso pode acontecer 2, 3 meses após, quando já passou para um outro ano de exercício orçamentário da prefeitura, no caso. Ok. Para entender quanto tempo leva, porque eu estava percebendo que há um descompasso assim, entre o processamento e a prática orçamentária mesmo de pagamento, né, que vão bater em orçamentos em meses separados. Mas está tranquilo. Obrigado, então. Ok. Tá. As lives, como nós já informamos, vão ficar gravadas no YouTube do COSEMES, ok? Mais alguma dúvida? Ou já está tudo ok relacionado aos sistemas? Porque no nosso próximo encontro nós já vamos falar um pouco mais sobre o fluxo do módulo autorizador, que esse fluxo nós temos que explicar ele junto com o processamento no sistema de captação, que é o sistema APAC. Certo. Só uma informação. Assim como a IH, essa PAC precisa do médico autorizador, aqui nas OCI também tem que ter esse médico autorizador, né, para autorizar as OCIs. Antes de iniciar outro processo, né? Isso, o procedimento de APAC, ele é um procedimento que ele precisa de uma autorização prévia, assim como as AIHs, por isso que ele é utilizado o módulo autorizador, por isso que é utilizada essa numeração. Ok. Será utilizado esse instrumento do APAC magnético por conta que, se fosse utilizado de AIH, seria no SHD. Aí será utilizado o APAC para poder enviar no CIA, né? A APAC é processado no sistema ambulatorial, que é o CIA, e a AIH é processado no SHD, que é o sistema hospitalar. Ok, obrigado. Ô, Dani, posso fazer outra pergunta? Oi, Dani? Oi? Oi, uma outra pergunta sobre a FPO. Uma outra colega perguntou, num outro momento, sobre o valor anual, se ela dividiria em 12. Vocês falaram que dependeria da fila.
Bem, já que depende da fila, eu entendo assim, que a cada competência a gente poderia ajustar a FPO na medida que for apresentado o volume de OCIs que foi processado naquele mês. Então, a gente ajustaria a cada mês, justamente para não haver glosa por falta de orçamento. Estou correto no meu Depende raciocínio? você pode fazer dependendo da tua demanda no mês. Então, a gente vai ajustando a FPO de acordo com a demanda que for apresentando, que for chegando, justamente para não haver glosa por falta de orçamento. Isso. Estou correto? Pronto. Se estiver aí, dentro do teto. Se estiver dentro do teto. Mas aí uma outra pergunta. A gente vão ter vários procedimentos, desculpa, eu não estou acompanhando tão de perto assim, mas eu entendo que a OCI, o conjunto de valores, a OCI ele vai pagar um valor para um conjunto de procedimentos que não necessariamente é a soma de todos os procedimentos separados. Mas ali na FPO a gente apresenta todos os procedimentos com valores diferentes. A pergunta que eu quero fazer é o seguinte: o foco da FPO para o caso de OCI é a quantidade física e não o valor financeiro? Porque assim, o valor é orçado dentro da FPO. Você vai ter que informar ali apenas os procedimentos que foram realizados, mas o valor vai estar dentro da UCI. Entendo. Entendi. O valor é o valor global. Isso. Obrigado, Dani. Tem mais uma dúvida aqui, olha. Em relação ao FPO, né? Temos ultrassons e radiografias cadastradas na aba MAC. Devo cadastrá-las também na aba FAEC? Ficará nas duas abas ou somente em uma? Se for o caso, qual delas? Não, no caso, se for realizar, né, esses procedimentos, tanto a ultrassom quanto a radiografia na UCI, ela também tem que estar cadastrada na aba FAEC. Tá bom? Mais alguém que queira fazer alguma pergunta? Eu posso tirar uma dúvida? É o Elton? Isso. Pode sim, Elton. Então, aqui, ó, o nosso município foi contemplado com 1.200 APAC. Daí a minha dúvida é o seguinte: na hora de gerar a numeração, na inicial e final, eu coloco a inicial e a final de 1.200 ou cada APAC que for gerada, eu coloco uma quantidade? Vai ser o total. O que vai gerar de numeração, ela vai ser gerada no seu total, né? Conforme foi alinhado. Tá? Aí a parte de divisão, isso daí já fica com cada município. Entendi. Daí, no caso, esse programa aqui do autorizador, é o médico que vai fazer o procedimento do OCI, que ele vai lançar o paciente por ele, ou vai ser pelo programa que nós já trabalhamos no município? Pode repetir, por favor? Então, aqui, ó, o nosso programa é terceirizado. Daí, os médicos lançam todos os procedimentos pelo esse programa do terceirizado. Daí, esse programa que você me mostrou hoje na live, que é o autorizador, né? Que lançou lá o paciente, tudo. O médico vai lançar por esse programa ou pode continuar pelo nosso terceirizado aqui? E Elton? Oi. Nós utilizamos e fazemos o processamento utilizando os sistemas do Ministério da Saúde. Tá? O módulo autorizador, ele gera o dígito final das APACs que são disponibilizadas para vocês. Então, o sistema APAC, ele só vai importar essa numeração se você gerar a exportação pelo módulo autorizador. Ah, sim, entendi. Agora eu estava confundindo a minha cabeça aqui, mas eu entendi então agora. Entendeu?
E você vai utilizar no módulo autorizador a numeração que vai ser disponibilizada para você quando você solicitar através de ofício. Entendi, mas ok, então, Entendeu? muito obrigado. Ok. Então, eu creio que a semana que vem, no próximo encontro, a gente vai estar tirando mais relacionado a essa questão que acho que muito que são a dúvida da maioria, né, que é relacionado à competência, à apresentação. Então, quando a gente vier, né, com a APAC, a gente vai conseguir visualizar e exemplificar melhor todas essas dúvidas que estão tendo. A gente vai conseguir tirar melhor na semana que vem, tá bom? Nós sabemos que são muitas dúvidas, e já que é um processo novo, né? E a gente, hoje até saiu a lei, né, Tereza? Colocando, agora tem especialistas, então a gente vai ter que se adaptar e aprender, né, a fazer esse processamento dessas APACs, com os seus dígitos, né? E a gente vai ter que começar a trabalhar. As dúvidas são muitas, algumas dúvidas também são nossas, a gente tem entrado frequentemente em contato com o Ministério da Saúde para dirimir essas dúvidas. Toda hora estão saindo portarias de atualizações, de aperfeiçoamento do sistema. E aí colocar aqui o grupo condutor, é formado pela CESP e pelo COSEMES, à disposição de vocês para as dúvidas, né? Ministério da Saúde tem a Tereza, que é a nossa apoiadora, e dizer que dia 15 a gente vai fazer outra, né, Paulo? Dia 15 nós vamos fazer outra live com vocês, onde vocês vão tirar dúvidas sobre a PAC, falar mais de módulo autorizador, né, Paulo? E as APACs, né, que a gente tem muita dúvida. Então, colocar a gente à disposição de vocês, vamos trabalhar junto, vamos aprender junto, não é fácil, a gente sabe, né? E então é isso. Paulo, você quer falar alguma coisa? Só agradecer a presença de todos, né? E como agradecer também a doutora Silvia, a COSEMES por ceder o espaço e por essa preocupação com cada município, né? E como ela disse, semana que vem vai ser um encontro mais detalhado, né, relacionado à maioria das dúvidas que eu vi aqui que os municípios estão enfrentando. Então é isso, semana que vem a gente se encontra também no dia 15, tá bom? E semana que vem a gente também já quer reunir com as 10 regiões de saúde que já têm os PAR autorizados, para a gente começar já a distribuir as APACs, né? A CESP a distribuir as APACs e vocês começarem logo a trabalhar. Ok? Obrigada, hein, gente? Um bom Sírio, muito amor no coração de todos, né? Um abraço grande do COSEMES para todos vocês. Obrigada, hein?